Boa tarde, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula. Ainda hoje vamos continuar falando aqui um pouco mais, né, sobre as funções administrativas. Auxiliar administrativo, aula de número 6. Administração mercadológica ou marketing. E a arte de explorar, criar e entregar um valor para satisfazer a necessidade ou desejos de um mercado consumidor. Quando a gente fala dessa administração mercadológica de marketing, primeiro passo que nós devemos observar: quais são as necessidades dos nossos consumidores? Qual é o tipo de empresa que eu tenho? Qual é o tipo de necessidade que os meus clientes têm? E o que eu devo fazer para satisfazer as necessidades dos meus clientes? O que eu devo fazer para trazer ao meu cliente uma satisfação em poder adquirir o meu produto? E o marketing, o que ele faz? Ele leva o meu produto para a vida das pessoas. As pessoas muitas vezes vão conhecer um determinado produto através do marketing que está sendo feito daquele produto. Às vezes eu nem sei aonde que fica a loja. Vamos citar um exemplo, né? Casas Bahias. Digamos que em São Simão tem Casas Bahias, mas eu não sabia que existia Casas Bahias em São Simão. Ou seja, em Santa Helena, pode ser Rio Verde, Goiânia, só para a gente tentar entender melhor. Eu não sabia que existia determinada empresa na minha cidade. Porém, o pessoal, né, dessa área de marketing, divulgação, ao ver ali os desejos das pessoas e saber que se, né, eles apresentassem essa empresa, as pessoas viriam até essa empresa, digamos no caso a Casa Bahia. E aí eles começam, boa tarde Cíntia, seja bem-vinda. Começa ali um processo de divulgação. E aí a gente começa, de repente eu estou passando na rua, eu vejo um outdoor, e naquele outdoor está lá Casas Bahias, e está o endereço. Às vezes eu estou caminhando na rua e eu recebo um panfleto me dizendo que ali existe a Casas Bahias e que está com algumas promoções. Às vezes eu estou ali navegando no Friends do Facebook e no Friends de notícia e de repente eu vejo ali Casas Bahia, São Simão. Então, às vezes eu vou começar a ver que existe a empresa naquela cidade. E aí quando, por exemplo, eu preciso de uma televisão, e aí a Casas Bahia está oferecendo televisão na promoção. Aí, às vezes é isso que eu estava esperando, nessa promoção. Mas eu não sabia que eles estavam fazendo a promoção. Mas quando veio a mim o conhecimento através dos meios de comunicação, através do marketing, chegou até mim, né, a informação de que lá havia as televisões na promoção. O que eu fiz? Fui até aquela empresa e comprei a televisão. Então é uma forma de alcançar as pessoas, né? Cláudia, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, a arte de explorar, criar e entregar um valor para satisfazer a necessidade ou desejo do mercado consumidor. Quando a gente oferece alguns produtos, né, digamos que eu tenho alguns produtos de qualidade, alguns produtos legais para vender, mas se eu não oferecer esses produtos, né, de repente as pessoas não vão saber que eu vendo. De repente as pessoas não vão saber que a minha empresa está produzindo algum tipo de alimento se eu não falar para essas pessoas que eu estou produzindo esses alimentos. Quando a gente fala de satisfazer a necessidade, né, dos nossos clientes, hoje em dia nós sabemos que há uma concorrência violenta no meio empresarial. Há ou não há? O que vocês acham?
Pelo menos a minha cidade aqui, nas regiões que eu já andei, que eu trabalhei, né? Eu trabalhei com seguro de carro e eu posso dizer para vocês que era acirrada mesmo ali a concorrência. Trabalhei de vendedor também em outra empresa e a concorrência acirrada. Nós temos aí os cursos de qualificação profissional gratuitos aí oferecidos pelo governo do estado de Goiás, né, que são os Cotex, em parceria aí com a UFG. E a gente sabe que existe, né, uma concorrência violenta, mesmo que o Cotex seja uma instituição muito grande, com muitos cursos, mas existe as concorrências. Nós temos o Senai, o Senac, né, o Senar, nós temos outras empresas por aí que também oferecem cursos de qualificação profissional. Então, existe a concorrência. Mas o que nós devemos fazer para ser, né, diferente, para trazer uma confiabilidade para as pessoas, para que essas pessoas venham se tornar nossos clientes? Então, nós temos que trabalhar em cima desses paradigmas. E aí, quando a gente fala, né, da administração mercadológica de marketing, é observar o cenário onde nós estamos inseridos, qual é o tipo de cliente, né? Se eu estou trazendo um produto para atender a necessidade desse cliente ou não. Aí você fala, é difícil satisfazer a necessidade dos clientes? Muitas vezes é difícil, né? É igual eu falei para vocês em aulas anteriores. Existem vários segmentos de clientes. Aí nós temos que saber qual é o tipo de cliente que nós estamos tentando satisfazer ali os seus desejos, né? Porque aí você fala assim, mas uma empresa consegue satisfazer todos os desejos de todas as pessoas? É quase impossível, né? Eu não vou dizer que não seja impossível, mas é praticamente quase impossível, porque já ouviu falar que o leite não mistura com café? Toda vez que você colocar o café no leite, vai misturar, não é verdade? Mas satisfazer a necessidade dos clientes, não tem como eu falar assim, não, a minha empresa é uma empresa que vai fazer satisfazer a necessidade de todos os clientes. Aí vem um cliente na minha empresa, vai olhar para a minha empresa e para o meu tipo de negócio e vai dizer, não, isso aqui para mim não serve. De repente vai vir outros clientes e vão olhar e falar, não, isso aqui para mim é o ideal. E vai vir outros clientes e vão dizer, não, esse aqui tá mais ou menos, mas ainda não é o que eu estou procurando. Então, é difícil você falar assim, não, eu vou satisfazer todas as necessidades dos meus clientes, né? Hoje nós temos aí, só vou citar um exemplo para vocês entenderem. Nós temos vários canais de televisão. Aí eu te pergunto, os mais conhecidos, a Rede Globo, só um exemplo. A Rede Globo agrada todo mundo? Não. Tem muita gente que não gosta da Rede Globo. Tem muita gente que não assiste Rede Globo, porque não gosta do conteúdo que a Rede Globo transmite. Nós temos outros canais de televisão, como a Rede Bandeirante. Tem gente que não gosta da Rede Bandeirante, não gosta do conteúdo que eles transmitem. Nós temos o SBT. Tem gente que não gosta do canal SBT. A Cíntia diz que ela mesma não assiste a Rede Globo, eu também não gosto. Praticamente eu não assisto nada, nenhum dos canais que eu estou dizendo aqui eu não assisto. Quando eu quero ver alguma coisa, geralmente eu vou lá na Netflix, escolho um filme e assisto, ou na Amazon, e dificilmente eu ligo televisão. Notícia, eu procuro observar as notícias. Nós temos aí vários canais, né, de comunicação que transmitem notícias, então quando eu verifico assim que é uma notícia que vai me agradar, eu vejo. Quando eu não quero também, eu simplesmente não vejo. Então eu muito raramente eu paro na frente de uma televisão para assistir alguma coisa. Muito não. Para começar, aqui na minha casa nem tem canal. Não tem canal. Você vai lá com meus professores, não tem canal, não. Não tem nenhum desses canais que eu disse para vocês. Então, quando a gente quer assistir alguma coisa, a gente tem a Netflix, a gente tem a Amazon e temos o YouTube,
que tem uma diversidade de informações também. Então a gente está mais assim, eu vejo o que eu quero ver, não o que eu sou estimulado a ver, digamos assim. Porque infelizmente, os canais de televisão, eles te estimulam a assistir. É aqui, nós estamos falando de marketing. Né? O marketing, ele faz isso na vida das pessoas. E ele te estimula a querer um produto, te estimula a querer assistir um canal de televisão, te estimula a assistir um jornal, te estimula a assistir uma novela. Então, vai te estimulando. Isso, se você está preso, né, a qualquer tipo de produto, né, que você está consumindo, seja ele ou você está consumindo um produto ali, seja ele na televisão, no caso de novelas, filmes, séries e etc., ou qualquer tipo de mercadoria, né, de comida, de alimentação, digamos assim. Então, existem várias formas que o marketing trabalha esse consumismo na vida das pessoas. Agora, agradar todo mundo ninguém vai conseguir. Né? Nenhuma rede de televisão vai agradar todo mundo, nenhuma empresa vai agradar todo mundo. Tem pessoas que gostam de onde, tipo assim, eu gosto de mercadoria de primeira linha. Então eu vou naquele supermercado que vende mercadoria de primeira linha. Mais caro? Sim, é mais caro, mas eu prefiro pagar mais caro na mercadoria de primeira linha. Tem a mercadoria de segunda linha que é muito boa, é excelente e mais barata. Tem pessoas que vão dizer, não, eu gosto dessa mercadoria aqui, por exemplo, as frutas e verduras. Tem frutas e verduras que são de segunda linha. Aí você fala, mas são de segunda linha por quê? Estão podres, estão verdes, estão ruins? Não. Por exemplo, uma maçã. Você pega uma maçã, é uma maçã grande, né, bonita ali, cor rosada. Aquela maçã grande é a maçã de primeira linha. Tem uma maçã menor, maçã de segunda linha. A menor, às vezes ela está ao lado né, às vezes a maçã maior está ao lado da maçã menor ali no pé. Mas você vai vender a maior mais cara e a menor mais barata. Então é mais ou menos isso que acontece. Então existem mercadorias de primeira linha e de segunda linha. Não necessariamente que essas mercadorias tenham uma qualidade inferior, não é isso. É porque às vezes um é maior, outro é menor, uma é mais assim atraente aos olhos, mas né, depois que você corta é a mesma coisa. E aí a gente tem os produtos de primeira linha e de segunda linha. Tem gente que gosta de comprar o de primeira linha, outros o de segunda linha. Então tem comércios que vão vender o de primeira linha, geralmente mais no centro da cidade, né? Que são comércios que tentam atrair ali uma clientela mais que tem um poder aquisitivo maior. Então ele fica mais no centro da cidade. E aí as verduras ali, frutas de segunda linha, geralmente fica nas redes mais afastadas. E também temos as redes atacadistas, que são mais baratos também, onde você pode comprar no atacado. Mas geralmente as mercadorias ali, no caso de frutas e verduras, também não são aquelas de primeira qualidade. Aí, por exemplo, você vai numa rede atacadista, Açaí, Atacadão, você nunca vai encontrar verdura ali, frutas e verduras de primeira qualidade. Geralmente você vai encontrar aquelas de segunda qualidade, são as frutas boas, igual eu estou falando para vocês, mas não é aquelas excepcionais, porque aquelas serão vendidas ali no comércio onde tem pessoas com poder aquisitivo maior, que para ele não vai fazer muita diferença pagar R$ 2, R$ 3 a mais num quilo, né, de qualquer tipo de fruta ou verdura. Quando a gente fala dessa questão por isso é que a gente fala, né, que a gente tem que fazer uma pesquisa para saber qual é o tipo de cliente que nós queremos atender. Sempre estou falando isso daqui, desde o início, né, que é importante. Para isso é necessário criar uma estratégia definida que será utilizada nas vendas, comunicações e no desenvolvimento do negócio. Estratégia de venda e de marketing sempre tem que ter pesquisa qual tipo de cliente eu quero atender. Dificilmente a gente vai atender todos os padrões, todos os tipos de cliente. Geralmente a gente vai atender um segmento. Foca nesse segmento, investe nele, né, porque você vai ter retorno. Não adianta também você ter um negócio para atender um segmento de cliente e você querer atender outro. Aí você fica focado em querer um cliente que não vai vir para você e você às vezes está perdendo aqueles clientes que realmente estão ali dispostos a comprar de você. Aí a gente fala aqui a finalidade do marketing.
qual que seria a finalidade do marketing? O marketing, uma finalidade do marketing é interessante o seguinte: tem produtos que a gente consome, que os nossos pais consumiam, né, e a gente às vezes consome, que são produtos que têm uma história, né? São produtos que muitas vezes ficaram na nossa memória. Existem produtos que hoje não existem mais, mas estão na nossa memória, né? Por quê? Foi feito um trabalho de marketing ou de divulgação tão grande, mas tão grande, que aquilo ali ficou na nossa cabeça. Então não sai. Por quê? Eles fazem isso. É uma forma de manipular as pessoas, manipular a vontade das pessoas. Biotônico, muito bem lembrado, Cíntia. Biotônico Fontoura, faz bem para sua criança. Eu não lembro muito bem como que era a propaganda não, mas eu lembro dessa propaganda. Era muito forte, né? Existem muitas propagandas, né? Colgate, né? Hoje em dia muita gente vai comprar pasta de dente, ele fala assim, não, vou comprar um Colgate. Mas não é o Colgate, né? É a pasta de dente. Então, muita gente colocou na cabeça que é Colgate, porque o marketing foi tão grande em cima do Colgate que todo mundo fala Colgate. Bombril. Eu vou comprar um Bombril. Né? Nossos pais, principalmente. Né? Nós mais jovens, talvez. Nós não, vocês, né? Que boa. Exatamente. Nós mais, assim, os nossos pais sempre falavam, menino, vai lá no mercado comprar um Bombril. Chegava lá, comprava um Assolan. Aí se não tivesse o Bombril e tivesse um Assolan, aí o cara falava, não, leva a Assolan. Não, minha mãe pediu para comprar o Bombril. Mas é a mesma coisa, só muda a embalagem. Não, é Bombril. Isso aí não é Bombril. Eu vou comprar um Bombril. Me lembro quando eu era criança, né? Falando isso pro comerciante. Mas por quê? O trabalho de marketing foi tão grande, tão bem feito que ficou na cabeça das pessoas. Ao invés de a gente falar palha de aço, a gente já fala bombril. Então ficou preso ali na cabeça da gente, né? Extrato de tomate, né? Vai lá no mercado buscar o extrato de tomate. Né? Extrato de tomate, geralmente, na cabeça da gente era o extrato de tomate elefante. Então, vai buscar o extrato de tomate elefante. Então aquilo ficou na cabeça. E toda vez que a gente ia ao supermercado, a gente achava que era o extrato de tomate elefante. Não era massa de tomate. Não, vai buscar uma massa de tomate. Aí chega lá, aí tem 10 marcas, mas se não tem um elefante, fala, mãe, não tinha massa de tomate lá no supermercado, não. Porque conheceu o extrato elefante e fez a propaganda tão bem feita, né, que ficou na cabeça. Sabão em pó Omo, quem não conhece, né? Todo mundo conhece sabão em pó Omo, porque também houve um trabalho muito grande de marketing em cima do sabão em pó Omo. Deixa eu ver aqui as mensagens. Não, eu não sabia, Cintia. A Cintia escreveu aqui. O senhor sabia que o Bombril nasceu de um calote? Eu não sabia, Cintia. A Luzia escreveu aqui em São Paulo o marketing foi feito com a Cândida. É interessante, são muitas coisas interessantes, gente. Vocês podem falar também se vocês quiserem, tá? Fica à vontade. A Cintia escreveu que o proprietário foi muito empreendedor. E cresceu muito, né? A empresa Bombril. Bom, criar valor e chamar a atenção do cliente, gerando relacionamentos lucrativos para ambas as partes. A atividade de um gestor de marketing abrange diversas atividades, desde o estudo de mercado, a definição de uma estratégia de posicionamento de mercado,
publicidade, propaganda e técnica de venda. Quando a gente fala da questão do marketing, é todo um conjunto, né, é todo um conjunto, não é só a questão da divulgação, mas a gente fala da estratégia, da questão das pesquisas de mercado, né, qual o tipo de cliente, né, fazer essa segmentação de mercado, tentar levar, né, para esse tipo de para os nossos clientes, os clientes que nós queremos alcançar, um conhecimento do produto que nós temos. Então existe toda uma estratégia ao redor do marketing. Quando a gente fala da divulgação, é a parte final. Mas para chegar na divulgação, a gente tem todo um projeto, né, que antecede essa divulgação. Para quando chegar no momento da divulgação, a gente fala assim, não, agora a gente vai estourar as vendas aqui. Porque a gente já tem tudo definido, né? A gente já definiu as técnicas de vendas que a gente vai utilizar, a forma de publicidade que a gente vai utilizar. Vamos utilizar as redes de televisão, vamos utilizar o Facebook, Instagram, vamos utilizar carro de propaganda na rua. Qual é o meio, né, que nós vamos caminhar, ou qual é a ferramenta que nós vamos utilizar para fazer a divulgação do produto. Então existe todo um planejamento até chegar ao ponto da divulgação. E quando a gente começa a divulgar esse produto, né, as pessoas às vezes nem sabiam que existia o produto. De repente a gente começa a divulgar o produto e de repente as pessoas começam a conhecer esses produtos, né? De repente eu começo a vender esse produto de forma ali assim bem acelerada e consigo ter muita lucratividade. Montou um novo negócio dentro da cidade. É muito importante, né, a gente fazer esse trabalho de divulgação. Professor, mas eu não tenho dinheiro para divulgar. Gente, você não precisa ter muito dinheiro para divulgar, não, tá? Existem várias formas de fazer divulgação. Hoje a gente tem aí o Facebook, né, nós temos o Instagram. O Facebook é uma ferramenta fenomenal para poder fazer divulgação. Por quê? Quem aqui não tem Facebook? Todo mundo tem, né? Ou não, tem alguém aqui que não tem? Exatamente, precisa só da internet, viu, Luzia? Porque o que acontece? Você vai lá no Facebook, faz cria uma página bacana para sua empresa, começa a divulgar, começa a convidar pessoas para participar da sua página, e aí você patrocina isso lá no Facebook. Fica muito barato, né? Você patrocinar a divulgação do seu negócio. Fica muito barato e alcança tipo 2.000, 3.000 pessoas de forma muito rápida. Então, você lança lá uma propaganda dentro do seu negócio e ao lançar essa propaganda, você vai lá no Facebook, lança na página lá do Facebook, cria ali um patrocínio, né? R$ 30, R$ 40 que você paga, você consegue fazer aquela propaganda sua ali, ou, né, alcançar ali 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, de forma assim muito rápida. Então é muito barato, gente. Então a gente consegue fazer isso. O meu negócio é pequeno, então se o seu negócio é pequeno, você não tem condição de comprar um outdoor para colocar lá na entrada da cidade. Às vezes você não tem condição de colocar um carro de propaganda na rua para anunciar seu negócio. Às vezes você não tem condição de colocar o seu negócio lá na primeira página lá do jornal, né? Não tem condição de divulgar na rádio. Beleza, não tem não, vai para a internet, vai para o Facebook, vai para o Instagram. Exatamente. Então, você pode sim utilizar de outros meios. Nós temos aqui alguns alunos meus que têm página lá no Instagram e anunciam seus produtos lá no Instagram. Eu tenho uma aluna que ela tem quase 5.000 seguidores lá no Instagram e ela fica divulgando e ela faz os trabalhos dela e ela vende tudo pelo Instagram. E ela envia por correio quando é fora de Santa Helena, ela mora em Santa Helena. Então, assim, sempre tem um meio de você divulgar os seus produtos e de vender, né? Eu tenho a minha cunhada, ela faz bolo,
ela faz vários tipos de tortas e ela vende também através do Facebook, através do Instagram. E ela vende muito bem, gente. Muito bem. Ela não consegue atender todas as encomendas que ela tem, porque aí ela faz em casa, tudo ali, né, no aconchego do lar. Então, às vezes, ela não consegue atender todo mundo, porque aí ela faz e ela mesma entrega. Então, ela vai entregar ali para 6, 7 clientes todos os dias. Ela não consegue atender o tanto de cliente que faz encomenda. E ela só faz, né, as divulgações dela pelo Facebook e Instagram. Então, é importante. Se você faz lá, digamos assim, você vai gastar lá R$ 40 para divulgar no Facebook. Se você conseguir 2 clientes, né, bons, já é o suficiente, já vai cobrir essa despesa aí e no final você vai ter muito mais lucro. Então é importante. Existe até um ditado que diz que a empresa que não é vista não é lembrada. E às vezes você tem um produto bacana, um produto muito bom, mas as pessoas não sabem que você tem. E aí você precisa divulgar esses produtos para que as pessoas conheçam os produtos. Assim como na gestão de relacionamento com os clientes, que constituem uma área relativamente importante em qualquer empresa e exige métodos e técnicas eficientes. Então, quando a gente fala dessa finalidade do marketing, é exatamente isso: mostrar para a sociedade o seu produto, apresentar para a sociedade o seu produto. A sociedade precisa saber que na cidade tem uma pessoa que produz nesse determinado tipo de produto. Às vezes as pessoas estão comprando esse produto em outro lugar porque não sabe o que tem na cidade dele. E aí, no momento que você começa a divulgar o seu produto, as pessoas vão comprar de você. A administração da produção. Bom, vamos aqui. A administração da produção ou administração de operações é uma das funções administrativas responsáveis pelo estudo e pelo desenvolvimento de técnicas de gestão da produção de bens e serviços. Toda empresa precisa produzir. Se a empresa não produz, seja produto, serviço, ela quebra. Então tem que ter a produção. E quando a gente fala dessa administração da produção, ela vem exatamente visando novas estratégias de produção. Qual é o tipo de produto que nós estamos produzindo e quais estratégias nós estamos utilizando? Quais as máquinas nós estamos utilizando? É possível melhorar nosso sistema de produção? Nós estamos produzindo tipo 10 mil mercadorias por dia. Vamos fazer um estudo para saber o que a gente pode fazer para produzir 15 mil mercadorias por dia. Então vamos lá, vamos fazer um estudo, né? Entre essa parte de administração de produção. Vamos fazer o estudo para ver quais as adaptações que nós precisamos fazer, quantos funcionários a gente precisa contratar. A gente vai comprar uma nova máquina, a máquina vai produzir até que ponto? Qual é os pontos que a máquina vai fazer? Qual é os pontos que nós temos que ter mão de obra humana? Então, tudo isso tem que ser analisado. A gente fala de administração de produção. É onde a gente faz esse tipo de análise todos os dias. A produção e a função central das organizações, que já é aquela que vai se incumbir, né, de alcançar os objetivos principais da empresa, ou seja, a sua razão de existir. Então é profundo quando a gente fala dessa administração da produção, porque é exatamente a razão de uma empresa existir, é produzir alguma coisa. Mas como produz? De que forma é produzido? Né? E tudo isso tem que ser analisado. Podemos melhorar a nossa produção? Né? Podemos enxugar o nosso quadro de funcionário? Podemos vender mais? Qual é a nossa capacidade máxima de produção? A nossa capacidade máxima é 4 mil quilos por dia. Mas nós temos clientes, nós precisamos aumentar a nossa capacidade de produção. Então vamos fazer uns estudos, vamos fazer umas análises. O que a gente pode fazer? Contratar novos colaboradores? Contratar uma empresa terceirizada para fazer o serviço?
Então a gente precisa fazer essas análises para saber aonde a gente, né, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer para trazer, né, algum tipo de melhoria para aumentar a nossa capacidade de produção, certo? Vamos aqui um pouco mais. Alguma dúvida, pessoal? Complemento? Vocês querem? Pode ficar à vontade se desejam falar. Tranquilo. Tranquilo, professor. Ótimo. Funções de produção. Estratégias de produção. As diversas formas de organizar a produção para atender a demanda e ser competitivo. Projeto de produtos e serviços, criação e melhoria de produtos e serviços. Sistema de produção, arranjo físico e fluxos produtivos. Então, dentro aqui dessas funções, né, de produção, nós temos estratégia de produção, que é o primeiro, projeto de produção e serviço, que é o segundo, e o sistema de produção. Então, o primeiro, que é a estratégia de produção, é as diversas formas de organizar a produção para atender as demandas competitivas e ser competitivo. Porque o que acontece? Às vezes eu estou atendendo as demandas, mas de forma parcial. Não, eu tenho que atender 100% das demandas para que eu seja competitivo. Porque senão eu não vou conseguir ser competitivo. Se o meu concorrente está produzindo mais do que eu, se o meu concorrente está produzindo produtos que têm mais qualidades do que os meus, eu deixo de ser competitivo no mercado de trabalho. Se eu sou uma manicure, digamos assim, eu trabalho como manicure. Se eu não trabalho, por exemplo, no sábado e a minha concorrente trabalha no sábado, eu deixo de ser competitivo, porque a concorrente está trabalhando no sábado e eu não estou. Não estou sendo competitivo. Vou perder o mercado para outros, né, para que outras manicures possam ali estar entrando e fazendo o serviço que eu fazia. Então a empresa ela precisa ser competitiva. A empresa não pode de forma alguma perder clientes. Não pode. Ah, agora eu tenho 10 clientes. Minha capacidade de produção é para 10 clientes, eu tenho os 10 clientes, tá beleza. Posso ficar tranquilo. Não preciso mais preocupar. Tem que preocupar sim. Se a sua capacidade de produção é para 10 clientes, você está com 10 clientes, então você tem que trabalhar para aumentar a sua capacidade de produção para pelo menos para 15 ou 20 clientes. Porque eles vão surgir. E quando esse cliente surgir, se você não estiver preparado para atendê-los, você começa a perdê-los. Você deixa de ser competitivo. Por isso que a gente fala assim, o cara, quanto mais rico ele é, mais rico ele fica. Né? Quanto mais dinheiro o cara tem, mais dinheiro o cara ganha. Mas é exatamente por causa disso. Né? É porque quando a pessoa tem um negócio, ele tem que continuar sendo competitivo. E aí, quanto mais competitivo ele é, mais dinheiro ele ganha. Mais dinheiro ele ganha, mais dinheiro ele ganha. E o dia que ele não for mais competitivo, ele vai simplesmente desaparecer. Ele não vai estar mais no mercado e vocês não ouvirão mais falar nessa empresa. Por isso é que a empresa nunca pode deixar de ser competitivo, nunca pode deixar de investir em novas tecnologias, nunca pode deixar de investir em novas capacidades de produção. Então, precisa crescer. Projeto de produtos e serviços, a criação e a melhoria de produtos e serviços. Não pode parar. A empresa não pode parar, a empresa ela tem que continuar melhorando todos os dias. Né? Ali a gente fala dessa criação e melhora de produtos e serviços. Ninguém quer um produto com pouca qualidade, a gente quer produto de muita qualidade. E quando surge um produto com uma qualidade ainda melhor, a gente fala assim, puxa vida, eu vou comprar aquele outro lá porque é melhor. Né? Então a empresa ela precisa inovar. Se os produtos dela já são bons, ela precisa trabalhar para melhorar ainda mais, cada vez mais. Se eu presto um serviço de qualidade, eu preciso trabalhar para melhorar ainda mais a prestação de serviço. Porque quando eu faço assim, eu conquisto novos clientes, novos mercados.
as pessoas têm prazer em fazer parte da minha empresa, as pessoas têm prazer em comprar na minha empresa, as pessoas têm prazer em me ter, né, como fornecedor. Então, eu preciso pensar nessas coisas. Sistema de produção, arranjo físico, fluxos produtivos. Então, é algo também que precisa de muito investimento. Dentro ainda das funções, nós temos arranjos produtivos, que é a produção artesanal, produção em massa e produção enxuta. Nós temos muitos produtos que são artesanal, ou seja, que são feitos de forma manual. Nós temos muitos tipos de produtos ainda que são feitos de forma manual, porque ainda não existe máquina que faça esse tipo de produto. Então ele deve ser feito, deve ser manipulado ali de forma artesanal. Nós temos produção em massa, né? Aí quando a gente fala dessa produção em massa, nós falamos de indústria, né? Onde tem ali máquinas que produzem grandes quantidades dos mesmos produtos todos os dias. Nós temos também indústrias que produzem grandes quantidades, onde temos máquinas e também temos a parte artesanal, porque nem sempre as máquinas conseguem fazer todo o processo. E produção enxuta. Quando a gente fala de enxugar essa produção, é exatamente fazer investimentos para a gente produzir mais com menos. A gente fala assim de produzir mais com menos, todo mundo fica assustado, né? Mas como assim, professor, produzir mais com menos? Por exemplo, eu tenho um setor de trabalho produzindo 10 peças. E nesse setor de trabalho eu tenho 5 funcionários. Os 5 funcionários produzem 10 peças. E aí eu vou enxugar esse quadro de funcionário. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com 3 funcionários para produzir as mesmas 10 peças. Eu vou fazer alguns ajustes, algumas adaptações no setor de trabalho, para que essas pessoas tenham a condição de produzir as 10 peças, né, com 3 pessoas. Isso já aconteceu com vocês? Vocês estarem trabalhando num determinado local, vocês eram 5 ou 6 e de repente ficou 2 ou 3 pessoas fazendo o mesmo serviço? Isso já aconteceu com vocês? Sim, comigo já aconteceu quando eu trabalhava numa empresa maior. A gente fala isso de enxugar o quadro de funcionários. Os funcionários não gostam muito desse negócio, não. No início tem uma resistência muito grande. Sofre um pouco, né? Imagina, a gente era 10 para fazer a função, agora nós somos 2, ou 3, ou 4, né? E aí a gente precisa fazer muito bem ali, organizar, né? Reorganizar as funções ali para poder conseguir fazer, executar esse serviço. Nós temos parte aqui da ergonomia, que é a parte física, organizacional, cognitiva, estudo de tempos e movimentos, planejamento da produção, planejamento da capacidade, agregado, plano mestre de produção e sequenciamento. Até eu falei um pouco sobre esse planejamento, né, da capacidade de produção. A gente precisa trabalhar isso todos os dias e tentar reorganizar essa capacidade de produção. Então, se eu estou produzindo para 30 clientes, então se eu estou com 10 clientes, eu estou tranquilo. Então, minha capacidade de produção é para 30, eu estou atendendo 10, tá beleza. Eu tenho que trabalhar para conseguir mais clientes. Agora, se minha capacidade de produção é para 30 clientes, eu estou com 30 clientes, aí eu preciso trabalhar para aumentar a minha capacidade de produção. Por isso que as empresas crescem. Você fala assim, será que essa empresa não vai parar de crescer mais não? É porque ela tem muitos clientes. Sinal que é uma empresa muito boa, que está atendendo às demandas, né, que está atendendo à necessidade dos clientes. Planejamento e controle de projetos, que entra aqui também dentro dessas funções. Bom, vamos aqui um pouco mais à frente. Organização de pessoal e profissional. Melhorar a organização de pessoal e profissional deve ser prioridade. Mas como que a gente faz isso? Bom, a gente precisa enxugar também essa questão de melhoria aqui dos profissionais. Eu tenho duas maneiras de melhorar o meu quadro de funcionários. Primeiro, oferecer a esses funcionários treinamentos, cursos de qualificação dentro da própria empresa.
E aí esses funcionários vão passando por um processo de treinamento, de cursos, para que eles possam se qualificar e estarem mais preparados, né, para os desafios que vão surgindo ao longo do caminho. Ou eu posso, né, contratar funcionários já capacitados para poder desenvolver cada função dentro da empresa. É importante você contratar profissionais capacitados? Sim, é muito importante. Porém, muitas empresas, elas preferem criar os seus próprios profissionais. Então, elas preferem investir nos seus próprios profissionais. Não, vamos dar oportunidade para as pessoas que já estão dentro da empresa. E uma das empresas que faz isso aqui no estado de Goiás, que eu conheço, é a Comigo. Não sei se alguém que já trabalhou na Comigo. Então, a Comigo é uma cooperativa, né? Mas ela faz isso. Ela investe nos seus colaboradores. Ela dá aos colaboradores a oportunidade de crescer dentro da empresa. Então, muitas vezes ela prefere criar uma pessoa ali dentro, né? Pegar uma pessoa dali dentro, treinar ela para desenvolver a função, do que contratar de fora. Então, ela prefere fazer isso. Então, é muito importante, até porque, né, os funcionários trabalham mais motivados e sabem que, se estudarem, pode ter grandes oportunidades dentro da empresa. Já tem empresas que preferem pegar aquele profissional de fora, né, que já trabalhou em outras unidades, em outras empresas, e capacitar esse profissional, dar cursos de qualificação, né, fazer treinamentos, colocar esse cara ali, né, às vezes eles vão achar que vai gastar muito dinheiro e tal, mas não. Então, cada empresa tem aí uma metodologia para poder fazer esse tipo de contratação. E aí falar se está tudo errado. Não, está todo mundo certo. Eu acho que errado é faltar, né, o funcionário. Errado é você precisar de alguém e não ter, né? E aí a empresa padece ali por necessidade. Então, se você tem esse colaborador, seja ele contratado de fora ou seja ele interno, eu penso que tudo é válido, né? Porque aquele profissional também que muitas vezes vem lá de fora, que já trabalhou em outra empresa, aquele profissional traz algumas experiências para dentro da minha empresa. De repente ele consegue ver algumas situações ali semelhantes a que ele viveu em uma outra unidade, de repente ele consegue trazer algumas melhorias. Então é importante também. A ti deseja falar? O portal mesmo é um dessas empresas, né, que eles contratam, dá vários ensinamentos para a pessoa crescer ali dentro mesmo. É muito bom, né? A Comigo é uma delas, que eu conheço. Tem outras empresas que fazem isso. A Perdigão também dá muita oportunidade. E é importante isso, né? A pessoa trabalha motivada, né? Nós temos uma usina aqui também, próximo de São Simão, e eles também dão muita oportunidade para as pessoas crescerem lá dentro. É muito bom, né? Os funcionários trabalham motivados. Atingir metas pessoais e profissionais. Vai definitivamente passar por essa melhoria organizacional. Então, quando a gente fala, né, as metas têm que existir, nós precisamos traçar metas para qualquer tipo de empresa, tem que ter metas. Se não tiver metas, as pessoas às vezes ficam meio acomodadas. Então, tem que ter metas, sim, não pode deixar de ter, e a gente tem que trabalhar para atingir essas metas. Definir horários, espaços, utilizar agenda, reconhecer limitações e qualidades são alguns dos principais indicativos. Com certeza, Cláudia. Voltando aqui, definir horários, espaços, né, utilizar agenda, reconhecer limitações e qualidades são alguns dos principais indicativos de uma vida de sucesso. Isso aqui é muito importante, né, praticamente um conselho para nós, para que a gente possa olhar e dizer assim, não, será eu estou de acordo com isso aqui? Ou não, então preciso melhorar, né? Eu sou uma pessoa que consigo definir bem os meus horários, né, os espaços de tempos. Eu consigo bem organizar, utilizar a agenda, reconhecer minhas limitações e qualidades. Eu consigo olhar, né, e ver aqui a questão é, das minhas fraquezas, das minhas fragilidades, dos meus pontos fortes. Até que nós falamos isso lá na questão da análise SWOT. E aí
se a gente consegue definir muito bem nesses pontos, a gente consegue ter sucesso. E se você for proprietário ou gestor de alguma empresa, é necessário... Peraí, vou começar de novo aqui, eu li muito rápido, desculpa. E se você for proprietário ou gestor de alguma empresa, essa necessidade é estendida a toda a equipe. O que eu, como gestor eu olho para a empresa, crio algumas metas, tem alguns objetivos ali dentro que precisam ser alcançados, e eu, como gestor, eu vou transferir isso para os meus colaboradores. Então, todos os meus colaboradores vão sonhar comigo e vão trabalhar comigo para que nós possamos ali atingir os nossos objetivos, alcançar as nossas metas que foram ali traçadas durante aquele ano ou durante aquele semestre. Organização pessoal e profissional. Contudo, na teoria parece fácil, mas é preciso tomar algumas atitudes que te ajudarão a chegar no próximo estágio. A boa notícia é que fazer isso é de uma maneira... A boa notícia é que fazer isso é de uma simplicidade surpreendente. Ou seja, você não vai precisar frequentar as melhores universidades para entender como administrar o tempo ou parar de procrastinar por causa da bagunça. Então é interessante, né, quando a gente fala dessa questão de administração do tempo, que é uma coisa que a gente já aprende lá em casa. Né? Até no início do curso, a gente conversando aqui, eu citei para vocês como que vocês administram o tempo de vocês na casa de vocês. Vocês têm uma agenda, um cronograma, né? O que vocês fazem para conseguir fazer ali todas as funções de vocês dentro de casa. Porque desde criança, que eu sempre tive, dentro de casa eu sempre tive ali alguma coisa que eu era obrigado a fazer. Então, eu aprendi isso desde muito cedo. Então, eu tinha as responsabilidades. Meus filhos não é diferente. Meus filhos têm as responsabilidades dentro de casa. Então, eles sabem que eles têm o horário para eles levantarem, o horário para tomar o café da manhã, o horário para estar na escola, o horário para fazer atividade de casa, o horário para fazer aula de violão, o horário para fazer inglês, o horário para leitura. Então, eles têm os seus horários, eles já têm ali uma agenda para a semana e eles têm que cumprir essa agenda. Então, eles já sabem disso e eles já levantam de manhã e já, nem acelerado ali, já sabe tudo que tem que ser feito durante o dia. Tem o tempo de brincar, né, que é aquele momento ali, criança, né, que ele vai brincar, que ele vai correr, mas ele também tem ali as responsabilidades durante o dia. Então a gente aprende isso já desde novo, nem desde quando a gente vai em casa a gente já aprende a fazer essas coisas, né, administrar esse tempo. E aí quando a gente precisa disso na empresa, isso é crucial. Se a gente não souber administrar esse tempo, a gente vai ficar perdido e não vai conseguir sair do lugar. A seguir, alguns conselhos para desenvolver. Né? Então, aqui nós temos, anote os compromissos e prioridades. A questão de anotar agenda. Nós também falamos já sobre isso. Né? A gente anotar as prioridades. Prioridade tem que estar em primeiro lugar. Por exemplo, se eu tenho um boleto para pagar no dia 23, o boleto é prioridade. Porque se eu não pago o boleto, esse boleto vai para protesto, depois eu vou ter que pagar um valor muito alto por conta do protesto. Então é prioridade, não pode deixar de pagar o boleto. Ah, eu tenho que pagar os colaboradores, prioridade. Então até o 5º dia útil, a folha de ponto, a folha de pagamento tem que estar lançada, tudo muito bem organizada para poder fazer o pagamento dos colaboradores. Prioridade, não pode ser... Tem que fazer o fechamento do ponto. Ah, vamos analisar o ponto de cada funcionário até o dia 30, então é prioridade. Então do dia 28 até o dia 30, cartão ponto. Tenho que analisar todos os pontos de todos os funcionários. Fazer os lançamentos para que esses funcionários possam receber até o 5º dia útil. Prioridade, não pode passar. Se eu deixar de fazer o fechamento de ponto,
não vai ter condição de pagar o funcionário, vai atrasar o pagamento. Isso vai virar uma bagunça. Então, prioridade. Com as exceções dos gênios de memorização, é praticamente impossível manter uma organização aceitável sem anotar os compromissos, de preferência pelo grau de prioridade. Eu não consigo guardar tudo na minha cabeça, então eu preciso anotar. Então sempre eu faço algumas anotações, né? Eu sempre estou trabalhando de forma que eu vou adiantando aqui o meu serviço para que não fique nada sem fazer, para que não fique nada para trás. Então eu preciso usar essa agenda, eu preciso fazer anotações, né, para que eu consiga atender todas as demandas existentes. Quem nunca passou por uma experiência de comprometer com alguém e só lembrar na hora do compromisso? Aí você fala assim, fulano, vamos agendar o seu horário para as 14 horas. Tá, agendou para as 14 horas. Eu não anotei nada. De repente, falta 5 minutos para as 14 horas. E aí eu lembro do meu compromisso com o meu cliente. E às vezes eu preciso pegar o meu carro e andar uns 4 ou 5 quilômetros para chegar na casa daquele cliente. E o meu cliente tem outros compromissos. Então ele marcou comigo às 14 horas, ele vai ficar comigo até às 14h30, porque ele precisa atender outros compromissos de agenda que ele também tem. Gente, isso vira uma bagunça tão grande, porque aí eu tenho que justificar para o meu cliente que eu não vou conseguir porque eu esqueci do meu cliente. Imagina você ligar para o seu cliente e falar assim, eu esqueci de você. Já aconteceu com vocês esse tipo de situação? Acontecia demais comigo quando eu não anotava as coisas. E é chato, né? A gente fica assim, tão sem graça. Muito. É muito chato, gente. A gente fica assim, sem saber o que fazer, né? Então, é importante a gente fazer as anotações para que não aconteça. Né? Professor, mas isso não pode acontecer. Não, talvez um dia aconteça, mas vamos trabalhar para que não aconteça, tá? Então, tudo que você puder fazer para evitar esse tipo de situação, faça. Porque é constrangedor. Organize os espaços físicos. Eita, esse negócio de espaço é difícil, né? Dentro de empresa, meu Deus. Um pouco de bagunça pode ser até uma boa ideia na hora de brincadeira com as crianças, né? Ou na festa da família. Mas na mesa de trabalho, escritórios, salas, é a maior inimiga da produtividade e tranquilidade. Então você já foi assim no escritório, aí você chega lá, tem 10 pia de papel de um lado, 5 pia de papel do outro, caneta para um lado, lápis para o outro, o computador bagunçado, o mouse para um lado, o teclado para outro, e papel esparramado, notas fiscais de um lado, tudo bagunçado. É muito difícil trabalhar num ambiente desse. Aí digamos assim, o gestor da empresa já fala assim, olha, eu estou precisando de um relatório. Daqui 2 horas eu quero o relatório de fechamento do mês 5 de 2024, 2023 ou de 2022. E aí a pessoa tem que fazer o relatório para ele e ele precisa de alguns documentos. E aí ele fica assim, ó, feito uma barata tonta, né? Procurando os documentos, caçando. Não, onde tá? O que eu fiz? Não, porque o negócio tá assim, aquela bagunça. E aí não consegue, né? É a mesma coisa de você ir a um supermercado e o negócio tá tudo bagunçado. Aí tem os produtos tudo misturado. Já imagina se tivesse aquela mistura de produto. Fica difícil, né? A gente não acha o que quer, não sabe o preço da mercadoria. E aí fica muito complicado. Então, quando a gente mantém o nosso setor de trabalho, né, bem organizado, ali as coisas, as notas tudo muito bem organizada, ali separada por datas, as notas fiscais
organizadas, notas de as promissórias também muito bem organizado. Então a gente separa por data, separa por mês, separa tudo bonitinho por dia. E aí é muito bom, é muito fácil de organizar. O computador, nossa Deus, quando você vai olhar no arquivo de uma empresa, e aí você olha na tela do computador assim, ó, tem 50 pastas espalhadas na tela do computador, você precisa achar aquela pasta, aquele determinado produto, aquela determinada nota fiscal. Aí você olha para aquilo e fala, meu Deus, é muito difícil, é a mesma coisa de achar uma agulha dentro de um palheiro. E aí tem que ficar procurando, e às vezes até a própria pessoa que organiza os documentos ali no computador não sabe onde está. E aí às vezes perde muito tempo, né, procurando documentos. Isso é muito ruim para a empresa, para a produtividade da empresa. Se você não sabe como organizar os espaços físicos, contrate alguém que faça isso de forma correta. Depois basta manter a organização e seguir as dicas, né, que você vai receber aí. Agende as atividades por período. Isso aqui também é muito importante, a questão de agendar as atividades, organizar as atividades e a questão dos períodos, né? As datas, tudo muito bem organizado. A agenda deve ser a sua amiga inseparável, independentemente de ser de papel, um arquivo no celular. Nós temos aí várias agendas, né? No celular dá para a gente colocar, a gente montar uma agendinha aí. Existe um bloco de nota também que é perfeito para fazer a agenda, eu gosto muito de usar ele. Você pode ter no seu celular e você pode fazer essa agenda digital. Ou então você pode ter aquela agenda de papel, se você achar mais fácil também, está visível. Ela tem que estar visível, né? Ela tem que estar ali próxima a você o tempo todo. Né? Você tem que abraçar ela como se fosse o policial com a arma, né? Principalmente vendedores. Os vendedores com a agenda é a mesma coisa de um policial com a arma. Policial sem arma não é policial. E o vendedor sem a agenda também não é vendedor. Então ele tem que estar com ela o tempo todo. Né? Não pode, são inseparáveis, né? O vendedor e a agenda. Os administradores também, tá? O pessoal aí da parte administrativa tem que ter a sua agenda ali. É interessante ter os bloquinhos de notas, se você quiser anotar alguns compromissos importantes, colar a tela do seu computador, é importante também para você lembrar. Não importa o tipo de agenda, o importante é criar o hábito de anotar e seguir essas anotações. Também não adianta nada eu fazer as anotações e depois eu não olhar na agenda, né, gente? Então eu tenho que fazer as anotações, mas eu preciso acompanhar essas anotações, eu preciso acompanhar essa agenda, porque senão vai ficar algumas atividades aí para trás, né, sem fazer exatamente porque eu não consegui olhar para minha agenda. Estabeleça ações para atingir as metas. Agora que você já definiu, anotou as prioridades, organizou os espaços físicos, fez a agenda, que é a sua amiga inseparável, e acreditando que você está lendo, né, aqui este artigo por possuir metas definidas, é hora de analisar as suas ações diárias. Se não existir ação, nada do que foi escrito até aqui e nada do que você estabeleceu como meta será concretizada. Sonhar é importante, mas viver o sonho é fundamental. Então, aqui até eu trouxe essa mensagem por último, porque o que acontece? Não adianta nada a gente aprender, a gente aprende a fazer, a gente aprende a anotar, a gente aprende, mas se a gente não executar, não colocar isso em prática, de nada resolve. Eu posso até ter minha agenda, eu posso ter todas as anotações, mas se eu não acompanhar essas anotações, eu não vou fazer conforme foi proposto ou analisado. Então nós precisamos ter, né, algumas ações para colocar isso em prática e analisar todos os dias essa agenda. Sonhar é importante? Sim, sonhar é importante. Em tudo na nossa vida, né?
Aí saindo um pouco aqui das metas, das tarefas, né, vamos falar do que nós desejamos, ou onde nós queremos chegar. Quais são os nossos sonhos? Quais são nossas prioridades? Aí a gente fala, sonhar é importante? Quem é o sonhador? É aquele que planeja, fala assim, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer uma viagem com a minha família no final do ano, eu quero comprar um carro novo, eu quero comprar minha casa. Mas de que forma você vai fazer isso? Vivendo, trabalhando, se esforçando, lutando, pelejando até conseguir chegar nos seus objetivos finais. Documente os resultados. Quando a gente vai trabalhando dentro das empresas, né, e a gente vai tendo alguns resultados, a gente tem que ter o hábito também de anotar tudo isso. Que cria o hábito de anotar o que já foi feito e os próximos passos. Como que aí eu tenho a minha agenda, aí eu tenho um cronograma para seguir. Aí eu vou fazendo tudo que está dentro da minha agenda, tudo que está no cronograma, mas eu não vou registrando. Aí fica como... Aí às vezes eu não vou saber o que, que eu fiz, o que, que eu não fiz. Agora eu vou ter que voltar para conferir, porque eu não sei se eu fiz, se eu não fiz. Então a gente precisa registrar, né? Vai registrando. Eu fiz aquela determinada função que eu deveria fazer. A função A, eu já fiz. A função B, também já fiz. Vai anotando, vai documentando. Quando chegar no final, você já vai saber tudo o que você fez e aquilo que ainda você precisa fazer. Isso significa identificar as etapas que está e os efeitos que esses resultados trouxe para aproximar das metas. Alguns dos principais questionamentos que devem fazer parte da documentação. Aqui nós temos alguns questionamentos, porque você tem um cronograma para seguir, você tem alguns objetivos, algumas metas estabelecidas para você alcançar, e aí depois você vai documentar tudo que já foi feito, e quando você documentar tudo, você vai verificar o que já foi e o que não foi. E aí a gente vai fazer a seguinte pergunta: o que foi feito? Aí eu tenho a documentação para provar o que foi feito. Quais os motivos te levaram a tomar tal atitude? Às vezes, no meio do processo, eu preciso tomar algumas decisões importantes. Decisões essas que surgem no momento que está sendo desenvolvido o processo. E aí eu tomo aquela decisão e eu preciso documentar por que eu tomei aquela decisão. Porque se eu não documentar, eu vou esquecer. E se daqui 6 meses o gerente chegar em mim e falar por que você tomou essa decisão? Será que eu vou lembrar? Às vezes eu tomei 200 decisões naqueles 6 meses. Será que eu vou lembrar de todas as decisões que eu tomei se eu não documentar essas decisões? Então, tal dia eu tomei a seguinte decisão por conta disso, disso e disso. Documentou. Dia 20/30 de 2023 eu tomei a seguinte decisão por conta da situação assim, assim, assim. Documentei. Porque aí eu vou saber. Eu falo, não, deixa eu olhar por que eu tomei essa decisão, porque eu tomei várias. E essa aí foi só uma delas. Então eu vou verificar e te dou um retorno em alguns minutos. Pode ser? Pode ser. Então a gente precisa documentar exatamente por causa disso. Quais são os efeitos que esse resultado trouxe? Quais foram os efeitos da minha decisão? Trouxe um efeito positivo ou negativo? Geralmente a gente vai tomar decisões para trazer efeitos positivos. Mas e se isso não aconteceu? E se a minha decisão ela trouxe ali alguns prejuízos para a empresa? Acontece, gente, do gestor tomar decisões e trazer prejuízo para a empresa, porque a decisão dele não foi a mais acertada. Mas esse gestor tem o risco de pagar com o próprio emprego dele. Ele corre o risco de perder o serviço por causa disso. Por isso a gente tem que analisar muito bem as decisões que nós vamos tomar dentro de uma empresa. Seja você um gestor,
seja você uma pessoa que está trabalhando, por exemplo, no administrativo, né? Você precisa saber que as suas decisões têm um peso dentro da empresa, né? Suas decisões podem trazer prejuízos para a empresa. E se isso acontecer, você será penalizado por isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Quais as datas e horários que alcançou o resultado? Então é importante registrar tudo. Tudo saiu dentro do esperado ou teve percalços no caminho? Pode acontecer, igual eu estou falando para vocês. Às vezes vai surgir algumas dificuldades e você vai ter que tomar uma decisão. Uma máquina quebra, e aí vai perder tempo, a produção não vai... Se eu esperava produzir 10.000 peças em 2 horas, agora vai para 3 horas, 4 horas. Então eu vou ter que mudar todo um cronograma. Então é interessante a gente sempre registrar tudo. Qual o planejamento de necessidades e melhorias para o próximo passo? É importante. Preciso estar atento. Qual vai ser o próximo passo? Como evitar gargalos nos eventos futuros? Por exemplo, se eu tive uma máquina quebrando no meio da produção durante toda a semana e a gente tentou resolver o problema e não resolveu, esse problema é um gargalo. Seja na esteira, seja na máquina A, máquina B, e eu preciso resolver esse problema. O que eu vou fazer para que no próximo dia de produção eu não venha ter esse problema? Vou conversar com o pessoal da engenharia, vou pedir para fazer um serviço nessa máquina, né, substituir algumas peças, para ver se a gente evita esse problema, evita esse gargalo e a gente possa ter uma produção mais enxuta no próximo dia. Utilize programas de gerenciamento de projetos, tempos e produtividades. São ações simples de serem feitas, mas isso não quer dizer que sejam fáceis. Agora responda com sinceridade. Você consegue descobrir prioridades e anotá-las? Quando a gente fala de descobrir prioridades, a gente precisa observar. A gente precisa parar e observar. Só fazendo assim que a gente vai conseguir identificar as prioridades. Se a gente não parar para observar todo o processo, né? Se a gente não parar para observar o nosso dia a dia de trabalho, se a gente não parar para analisar, a gente não consegue identificar. Mas no momento que a gente para e fala assim, não, agora eu vou fazer uma análise do que eu preciso melhorar aqui. Eu vou fazer uma análise do que é prioridade ou não. O que é prioridade, o que não é prioridade. Então, prioridade, você precisa parar, observar, analisar, aí você vai encontrar as prioridades. O que é prioridade na sua vida pessoal hoje? Pensa assim, vamos refletir um pouquinho. O que é prioridade na minha vida pessoal hoje? Hoje eu tenho uma grande prioridade. Qual é ela? A minha prioridade hoje, eu trabalho com um grande objetivo. Qual que é ele? Formar meus filhos. Então, meus filhos ainda estão pequenos, mas eu já tenho um grande objetivo de trabalhar para formar eles, para que eles consigam fazer uma faculdade, ter um bom emprego no futuro. Então, um dos grandes objetivos que eu tenho hoje e que eu trabalho por ele é formar os meus filhos. Dar uma estrutura para que eles possam conseguir entrar numa faculdade e concluir um curso superior. Então eles estão pequenos, estou trabalhando isso neles. Eu trabalho isso neles todos os dias. Eu falo, eu converso, eu explico a vida. Por quê? Eles vão chegar lá. Então esse seria uma prioridade minha hoje. Então é uma prioridade, eu posso dizer que uma motivação. Então, eu sou motivado pelo simples fato de que se eu trabalhar hoje,
e organizar a minha vida hoje, no dia de amanhã eu terei condição de ajudar eles, para que eles possam se formar. Então é uma prioridade que eu tenho, trabalho por ela todos os dias. E você, qual seria a sua prioridade hoje? Né? O que é importante para você? Prioridade é a coisa mais importante na sua vida. A gente fala de prioridade, é aquilo que não pode faltar, que não pode ser deixado de lado. É a coisa mais importante. Você trabalha por ela, você vive por ela, você faz por ela. Você não pode deixar de lado, em momento algum. Organizar os espaços de acordo com as necessidades. Você consegue organizar os espaços de acordo com as necessidades? Consegue colocar tudo, né, no lugar? As mulheres são boas, né, para isso. As mulheres têm muito jeito com esse negócio de organização. Eu até admiro muito isso nas mulheres. Os homens é mais desajeitado, né? Para organizar, para colocar as coisas no lugar, para manter o ambiente organizado. Os homens sofrem mais com isso. As mulheres já é uma coisa assim que é natural da mulher, né? Ela já é organizada por natureza, né? Digamos assim. Ela já gosta de manter tudo ali muito bem organizadinho, tudo bem separado. Então isso, creio que a mulher não sofre muito com isso. Nós homens sofremos mais. Utilizar uma agenda. Você consegue usar uma agenda? Seguir essa agenda? As mulheres têm mais dificuldade com a agenda do que o homem. O homem segue mais a agenda, assim, mais... O homem tem dificuldade de ser mais obediente, né? À agenda. O homem tem mais facilidade, melhor dizendo, do que as mulheres. As mulheres, pelo que a gente conhece, assim, as mulheres têm um pouco mais de dificuldade com a agenda, de obedecer a agenda ali e tal. Eu já trabalhei com muitas mulheres e mais ou menos assim eu observava isso na vida delas. Não vou dizer que são todas, mas assim, uma grande maioria tem um pouco de dificuldade com a agenda. Mas a gente precisa aprender a amar essa agenda, viu, gente? Estabelecer os próximos passos e documentar resultados. Isso aqui também é muito importante, a gente tem que aprender a fazer isso. Utilizar programas de gerenciamento de projetos. Esses programas geralmente vocês conhecerão eles aí no futuro, né, em alguma empresa que vocês forem trabalhar. São projetos, são sistemas bacanas de fazer desenvolvimento de projeto. A segurança do trabalho, né? Todo trabalho tem que ter segurança. Não dá para trabalhar sem segurança. Eu fico observando umas pessoas trabalhando e não se preocupa com a segurança. Gente, isso me deixa preocupado. Eu estava andando na rua essa semana e vi um pedreiro trabalhando em cima de um andame. O que ele fez? Andame é aquele tablado que eles fazem para subir, para poder trabalhar em uma determinada altura. Aí o cara colocou um pedaço de pau lá na parede da casa e colocou 2 tijolões em cima do muro e colocou aquele pedaço de pau em cima daqueles tijolões. Aí eu olhei aquilo e pensei, se aquele tijolo quebrar, o cara cai lá de cima. Ele caiu lá, se ele cair, ele vai cair quase 3 metros de altura. Ou seja, ele não está pensando na segurança dele. Ele não fez ali uma autoanálise ou uma reflexão do que pode acontecer se caso ele cair daquele andame. Então, a segurança, gente, ela é muito importante em todos os locais de trabalho. Dentro de casa, né? A segurança na hora de fazer a higienização da casa. Tem que tomar muito cuidado. Segurança na questão de manutenção de faca dentro de casa. Tem que tomar muito cuidado, principalmente quem tem criança pequena. Às vezes você vai manusear ali uma faca, a criança vem correndo e você não percebe, de repente, né, acontece um acidente. Tem que ter muito cuidado. Local de trabalho, a gente tem que ter muito cuidado. Principalmente, a gente trabalha com máquinas, né, que estão ligadas à energia. Isso pode dar um curto-circuito. Um fio desse pode romper, né, e você pode encostar, tomar um choque. Então a gente tem que ter muito cuidado, observar o local onde a gente trabalha. A questão da postura, né, como que a gente fica na frente do computador, como que a gente faz a digitação. Então essa postura também tem que ser controlada para que a gente não venha a desenvolver nenhum tipo de doença. Então, falando aqui um pouco de segurança, ou também denominado como segurança ocupacional. É uma ciência que tem como objetivo de promover a proteção do trabalhador em seu local de trabalho, visando a redução de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais.
Então isso aqui é muito importante, né, para nós que estamos trabalhando, a gente ajudar os nossos colegas de trabalho, fiscalizar, né, também uma das nossas funções, né, de fiscalizar as pessoas para que venha a evitar esse tipo de acidente. É uma das áreas de segurança e saúde ocupacionais, ou também denominada como segurança e saúde do trabalho, cujo objetivo é identificar, avaliar e controlar situação de risco, proporcionando um ambiente ocupacional seguro, saudável para as pessoas. Destaca-se entre as principais atividades de segurança do trabalho, prevenção de acidentes, promoção da saúde, promoção dos recursos de treinamento, elaboração de documentos técnicos, elaboração de perícias trabalhistas, consultoria ou assessoria. Então, nós temos aí essas partes importantes dentro da segurança do trabalho, e o mais importante é trabalhar com segurança, né? Quando a gente fala da parte de segurança do trabalho. Então nós vamos ficando por aqui, vamos botar uma vírgula. Alguma dúvida, pessoal, a respeito aqui dessas atividades relacionadas, né, à função de auxiliar administrativo? Alguma dúvida dentro dos temas que nós comentamos hoje? Se você quiser trazer uma experiência que você já vivenciou também para complementar, fique à vontade, pessoal, vocês têm toda a liberdade. Não, professor, tranquilo. Pelo menos por mim, né? Ótimo. Alguém mais? E por aqui também tá tudo tranquilo. Bom, pessoal, nós vamos encerrar a nossa aula de hoje. Na aula de amanhã eu vou estar passando uma atividade aí avaliativa para vocês, referente, né, a essa matéria que nós estudamos até aqui. Então, na aula de amanhã eu devo passar algumas instruções para vocês aqui e a atividade. Quero agradecer a todos vocês aí pela presença, um forte abraço, muito obrigado pela participação. Tenham uma excelente tarde. Obrigada para você também. Obrigado. Obrigada, professor. Obrigado.